E aí, meus alunos, tudo certinho com vocês? Professor Diego Negromonte aqui na área para mais uma aula voltada para concursos públicos ou para você que está querendo aprender matemática aí, aprender novos conteúdos, novas formas de responder questões de matemática, tá certo? Estarei aqui para lhe ajudar e dar orientação direcionada realmente. Vê só, pessoal, para você que está chegando agora no canal, já deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. E não esquece de ativar o sininho. Por quê, professor? Porque isso é muito importante aqui para o professor continuar colocando vídeos, mais vídeos no canal. E por favor, se inscreve. Para aí um tempinho, vai lá, clica aí no se inscreve. Também, se for possível, já compartilha aí, tá certo? E comenta aqui a cidade onde você está falando, tranquilo? Porque teria o maior prazer de mandar um alô para você nos próximos vídeos, tá bom? Então, para quem não me conhece, professor Diego Negromonte, estou aqui, sou responsável pelo canal aqui Estuda Matemática Murrinha, e a gente aqui, a gente aprende matemática de uma forma diferente, tá certo? Resolvendo questões também de concursos, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então pronto, meu aluno, temos aí a nossa primeira questão da banca FGV. Você está se preparando para concursos e tem a banca FGV como organizadora do seu concurso. Fiquem atentos a essas questões de hoje, tá bom? Vamos lá. João registra em uma planilha de jogos de futebol que ele assiste no estádio. João registra em uma planilha os jogos de futebol que ele assiste no estádio. A tabela a seguir mostra a quantidade de jogos que ele assistiu de 2016 a 2023. Tá certo? Então tá aí a tabelinha aqui do lado, né? A quantidade de jogos, olha aqui, ó. Certo? A quantidade de jogos. Aí embaixo, vamos para a pergunta, né? João também assistiu jogos antes de 2016, que não foram registrados na tabela. Sabes que ele assistiu 312 jogos de futebol no estádio durante toda a sua vida e que ainda não foi ao estádio em 2024. A quantidade de jogos que João assistiu no estádio antes de 2016 é... Então vê só, meu aluno, é uma questãozinha aí bem tranquila de análise, está dentro do conteúdo de análise de tabelas e gráficos, né? Que algumas bancas e também FGV cobra, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aí para resolver esse tipo de questão? Ele disse que João assistiu 312 jogos de futebol em toda a sua vida e que ele só registrou de 2016 até 2023, certo? Mas antes de 2016, vem cá, antes de 2016 ele assistiu mais jogos. Mas quantos jogos foram, professor? Quantos jogos ele assistiu antes de 2016? Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar, certo? A quantidade dos jogos que ele assistiu. Então, que ele registrou, né, de 2016. Então a gente vai somar aqui, ó. 16 mais 22 mais 30 mais 35 mais 6 mais 2 mais 16 e mais 19. Pronto. Somando toda essa quantidade, nós vamos encontrar 146, certo? Que é o resultado de todos os jogos que ele assistiu de 2016 a 2023. 146 jogos. Mas aí, o que é que a questão quer saber? A questão diz que em 2024 ele não foi para o estádio, tá? Então, já descartamos aí 2024, né? Aí ele quer saber quantos jogos ele assistiu antes, olha aqui, ó, de 2016. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o total de jogos que ele assistiu em toda a sua vida e vai subtrair por 146, certo? Por que 146, professor? Que foi o total de jogos que ele assistiu, que ele registrou, na verdade, de 2016 a 2023. Então, 6 para 12 vai dar 6, né? Emprestado. O emprestado 11 aqui, 5 para 11, 6. E 2 para 3, 1. Então, pronto. Eu tenho aqui, ó, 166 jogos, né? Assistidos antes de 2016. Antes de 2016, que é a nossa alternativa letra D, certo? Então, antes de 2016, ele assistiu 166 jogos, tranquilo? Só uma questãozinha de analisar aí a tabela e verificar, tentar ver
tendo a interpretação, principalmente, mas professor, vem cá, eu não sei interpretar questão de matemática, eu tenho muita dificuldade. O que é que a gente está começando a observar, tá? Que o problema não está na matemática em si, está justamente você analisar interpretação de texto, tá bom? Então a dica forte aí, leia bastante, certo? Tente, mesmo não tendo, você lê um texto, mesmo você já começar fazendo perguntas para você mesmo, olha, o que foi que esse texto quis me falar? O que foi que ele falou? Tá certo? E aí você vai aumentando o seu conhecimento nessa parte de interpretação. E também outra dica para ajudar na interpretação é escolher palavras-chave, tá bom? Vai ter questões que vai dar umas palavras-chave ou até mesmo situação que vai dizer, eita, isso é o assunto tal. Aí você vai conseguir resolver bastante questões dessa maneira. Vamos voltar aqui para a questãozinha 2. O preço de um artigo sofreu um desconto, certo? O preço de um artigo sofreu... Opa! Outra primeira. O preço de um artigo sofreu um desconto de 40%. E em seguida, um novo desconto de 20%. O desconto total foi de... Então, o que está dizendo? Que um objeto sofreu um desconto de 40%. E depois, um novo desconto de 20%. Ah, professor, 40 mais 20 é 60. E está aqui, logo na letra E. Tem cuidado, Murrinha. Por quê? Vamos pensar aqui o seguinte. Como é que eu vou resolver essa questão, professor? Eu vou dizer que o valor desse objeto era R$100. Tá? Por que R$100, professor? Porque fica um valor cheio, tá? R$100. Aí ele sofreu um desconto de 40%. Descontar 40% é retirar 40%. Beleza? É retirar 40%. Então, R$100 menos 40%. Ô, professor, e quanto é 40% de R$100? A gente vai calcular aqui, ó. 40% é a mesma coisa, 40 sobre 100 vezes, certo? Deixa eu só... Então, 40 sobre 100 representa 40% sobre R$100 aqui, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse zero com esse zero e vou cortar esse zero com esse zero. Aí ficou aqui, ó, 4 vezes 10, que dá quanto? R$40. Então, R$100 menos 40, R$60. Esse R$60 é o valor menos os 40%, tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou calcular, agora sabendo que é R$60, eu vou calcular agora 20% em cima dos R$60. Então eu vou pegar R$60 menos 20%, certo? Aí eu vou calcular aqui, ó, 20% de 60. Professor, tem uma maneira mais fácil e rápida de calcular 20% de 60. Você botar aqui, ó, 20% de 60, você corta esse zero com esse zero e faz 2 vezes 6, 12. Pronto, já calculou. Mas eu vou fazer da maneira que eu estou fazendo aqui para você entender melhor, tá? Então, como é que vai ficar aqui agora? Vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, e restou 2 vezes 6, R$12. Então, 20% de 60 é R$12. Aí agora, vou pegar 60 e vou tirar 12, que vai dar R$48 no final, né? Aí, quanto foi o desconto total? O desconto total, foi 100, né? Que era o valor inicial do produto, menos 48, porque foi o valor final depois de 40%, depois de 20%. Então, a diferença aqui vai dar o quê? R$52, que é igual a 52%. Pronto. Alternativa letra A. A de quê? De aprovado. Professor, tem outra maneira de resolver? Sim, tem várias maneiras de resolver. Outra maneira de resolver pode se chamar aqui, ó, descontos sucessivos. O que é isso, professor? Descontos sucessivos. Você vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Primeira coisa, primeiro passo. Você vai somar as duas porcentagens, ou seja, 40 mais 20. Vai dar aqui 60%. Pronto. Acabou-se. Mas, professor, não é 60 não. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai fazer, seguindo a ordem, ou pode você mudar a ordem, não tem problema não. 40% de 20. Não é 20%, não é 40% de 20. Mas, professor, não é 40% e 20%? É, mas você vai fazer 40% de 20. Não vai botar a porcentagem do outro, não.
Aí 40% é a mesma coisa que 100, né? De 20, que o dia é multiplicação, eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, vai dar o quê? 4 vezes 2, 8. Ah, professor, entendi. Então 40% de 20 é 8. Aí o que você faz? Subtrai desses 60 aqui, ó. Então 60 menos 8, 52%. Alternativa letra A, certo? Então você pode fazer dessa forma também, tá? Também existem outras formas, aqui essas duas formas para você entender basicamente como é que resolve essa questão de desconto em cima de desconto também, beleza? Vamos para a próxima. A lista de 10 números positivos acrescenta-se o número 7, de modo que a média aritmética da nova lista formada por esses 11 números passa a ser 8. Antes da inserção do número 7, a média aritmética dos 10 números originais estava entre... Então, vê só, o que é que a questão está dizendo? Que uma lista de 10 números positivos acrescenta o número 7. Então, ou seja, como é que a gente calcula a média aritmética? Média aritmética. Como a gente calcula a média aritmética? A média é calculado com a soma sobre a quantidade, certo? Sobre a quantidade. Aí ele disse que a média dos 11 números, acrescentado 7, foi 8. Então eu vou substituir aqui, onde tem a média eu vou colocar 8. E a soma, ou seja, a soma de 10 números mais o número 7, ó, tem que ser dividido aqui por quanto? Por 11, né? Porque, né, a lista, ó, com 11 números. Então o que acontece? A lista de 10 números positivos acrescenta-se o número 7, que é isso aqui, ó. A lista é essa aqui, de 10 números positivos, tá certo? Acrescenta-se o número 7, acrescentei aqui o número 7, certo? Aqui o número 7, beleza? E vai dividir pela quantidade. Como é calculado a quantidade? A quantidade não é 11, então eu quero aqui, ó, 11. Aí o que é que eu faço? Esse 11 tá dividindo, passa para cá multiplicando, então vai ficar 8 vezes 11, vai ser igual a soma, vou botar só a palavra soma, mais 7. Certo? 8 vezes 11 vai dar 88. Esse 7 está positivo, passa para cá o quê? Negativo. Então, a soma vai ser igual a 81. Então, ó, 81 mais 7 dá 88. Dividido por 11, média 8. Bateu. Beleza. Mas ele quer saber quanto era essa média antes do 7. Então, a soma antes do 7 era quanto? 81. Então, vou botar aqui a média dos 10 números positivos. Que é isso que ele quer saber, tá certo? Ele não disse, ele só disse aí que acrescentou 7 para dar média 8, né? Mas ele quer saber dos 10 números. Como é que a gente vai calcular? A média vai ser igual à soma, que a soma foi quanto? 81, que a gente descobriu, né? Dividido por 10. E todo número que é dividido por 10 só acrescentar uma vírgula no meio, né? Se for dois números. Então, 8,1. Essa é a média dos 10 números, tá certo? Então, primeiro foi o que eu fiz. Eu calculei a média. Eu calculei o valor da soma, que é isso aqui, ó. Certo? Calculei o valor da soma dos 10 números, que eu descobri que foi quanto? 81. Certo? Depois que eu descobri o valor de 81, eu fui e descobri a média desses 10 números, que é o que ele quer. Então tá entre quem? Lembrando que 8,1 é a mesma coisa que 8,10, tá? Por quê? Para ficar mais fácil, entenderia a alternativa lá, que tá logo aqui na alternativa letra A, né? Que é de 8,07 e 8,12. Tá aí, 8,10. Beleza? Então a gente calcula primeiro. Procura saber primeiro quanto foi a soma dos 10 números e depois calcula a média. Questão 4. Considere uma urna em que há 9 bolas, sendo 4 brancas e 5 pretas. Sejam feitas sucessivas retiradas, sempre de uma bola por vez, sem que ocorra reposição. Avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então quer saber se é verdadeiro ou falso, certo? Vamos para a primeira afirmativa. Com 5 retiradas, pelo menos,
Uma das bolas retiradas será branca. Então aqui é a primeira afirmativa, presta atenção. Se eu retirar 5 bolas, o total, eu tenho quantas bolas? Eu tenho 5 bolas pretas e 4 bolas brancas. Se eu retirar 5 bolas de uma urna, pelo menos uma das bolas retiradas será branca. Vê só, presta atenção. Eu tenho uma urna, tá certo? Eu tenho uma urna e quero retirar, fazer 5 retiradas. Eu garanto que se eu retirar 5 bolas, será pelo menos uma bola branca. Quantas bolas brancas eu tenho? 4. Quantas bolas brancas eu tenho? 4. Quantas bolas pretas eu tenho? 5. Se eu retirar 5, no pior das hipóteses, a gente vai pensar aí, que é um conteúdo também que pode estar dentro, inserido no princípio da caça dos pombos, né? O teorema das gavetas também é chamado, né? Princípio da casa dos pombos. Por quê? O que é que diz isso? Que vamos pensar também no teorema do azarado, que é o seguinte: se eu pegar a urna, meter minha mão na urna e tirar 5 bolas, pode acontecer de todas as 5 bolas vierem pretas. Por azar, pode ou não pode? Se tem 9 bolas lá, 9 bolas dentro da urna, 4 brancas e 5 pretas, se eu retirar 5 bolas, pode acontecer que venha as 5 bolas pretas. Então, não é certeza essa primeira afirmativa, tá certo? Não é certeza. Por quê? Porque pode acontecer de eu retirar 5 bolas, então essa primeira aqui está falsa, certo? Porque por azar, pode ser que eu retire as 5 bolas pretas que tem, ó. Tá certo? Aí vamos agora, essa primeira aqui está falsa. Se a primeira está falsa, eu vou eliminar já a letra A, né? A letra D e a letra E. Pronto. Porque a primeira eu já sei que é falsa. Tranquilo? Vamos para a segunda afirmativa agora. A segunda afirmativa diz o seguinte: com 5 retiradas, pelo menos uma das bolas retiradas será preta? Sim. Vai ser ao contrário agora. Se eu retirar 5 bolas, garante que pelo menos uma seja preta? Sim. Vamos pensar aqui no pior das hipóteses, no teorema do azarado. Tenho 4 bolas brancas em 5 pretas. Ele quer pelo menos que uma saia preta. Então eu vou tirar. Primeiro, tirei 4 bolas. Opa, pode ser por azar que eu tenha tirado as 4 bolas brancas. Mas como são 5, eu já tirei todas as brancas que tinha dentro da urna. Só restou as 5 pretas dentro. Então se eu retirar mais uma, com certeza absoluta, óbvio, vai vir uma preta. Então, o que é que ele está dizendo? De 5 retiradas, com certeza, pelo menos uma vai ser preta. Isso está correto, está verdadeiro, tá certo? Mas, professor, se por acaso acontecesse de dar na primeira retirar a bola preta, acabou-se. Já está verdadeiro também. Por quê? Porque está dizendo que após 5 retiradas, que com 5 retiradas, ou até 5 retiradas, pelo menos uma bola será preta. Perfeito. Então, a segunda afirmativa está verdadeira. Certo? Aí eu já elimino quem, ó? Eita, professor. Tanto a B como a C, primeira verdadeira e a segunda falsa. Então eu tenho que ir para a terceira de qualquer jeito. Certo? Com 2 retiradas, segunda verdadeira. Com 2 retiradas, é mais provável que as bolas retiradas sejam de cores distintas do que cores iguais. Vê só. Uma maneira que eu vou explicar para você fazer essa questão, essa terceira afirmativa, vai servir também para outras questões de concurso que vem a parte de probabilidade, tá bom? Então, eu vou explicar aqui de uma maneira geral, que seria o seguinte. Terceira afirmativa. Ele quer saber se é mais provável tirar bolas retiradas sejam de cores distintas do que cores iguais. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Terceira afirmativa. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar que as duas forem da mesma cor. Então, eu vou dizer aqui, ó, que as duas forem pretas, tá? Branca, vou começar por branca. As bolas brancas. Então, eu vou retirar. Se são 4 brancas, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 4, a primeira possibilidade, 4 de 9, vezes 3 de 8. Por quê? Porque, ó, é sempre uma bola de uma vez, ó, sem que ocorra reposição. Ele disse aqui, ó, sem reposição. Então eu vou tirar uma bola da urna, certo? Depois vai diminuir a quantidade, né? Que se tinha 9, eu tiro uma, ficou 8. E se eu já tirei
uma branca só vai ficar 3. E agora o que é que eu faço? Multiplico. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 8, 72. Pronto. Aí vamos pensar agora. Essas são das brancas. Vou agora resolver as pretas. Somente preta, tá? Duas bolas pretas. Estou imaginando que eu quero retirar as duas bolas pretas. Aí agora vai ser que quantas bolas pretas tem? 5. Então a primeira retirada é 5 de 9. E a segunda retirada 4 de 8. Por que, professor? Se eu tinha 5 bolas pretas, eu tirei uma, ficou 4. E se tinha 9, tirou uma, ficou 8. Então agora eu vou multiplicar 5 vezes 4, 20. Sobre 9, 72. Então aqui, ó, o que é que eu tenho? Ou eu vou tirar duas bolas brancas, ou eu vou tirar duas bolas pretas. Então eu vou somar aqui o resultado, né? Eu vou somar aqui o resultado de 12 sobre 72 mais 20 sobre 72. Isso aqui vai ser igual a 32 sobre 72. Pronto. Beleza. Isso é se as bolas forem iguais. E se forem diferentes, professor? A gente vai pegar aqui agora. Bolas diferentes. No caso, a primeira sendo branca e a segunda sendo preta. Vamos ver. A primeira sendo branca, eu tenho quantas opções? Tenho 4 de 9. E a segunda sendo preta, eu tenho 5 de 8. Concorda? Porque se eu já tirei uma branca, só estou 8 lá. Aí agora vai ficar multiplicando, vai dar 20 sobre 72. Beleza? Aí agora, se a primeira, ou, né? Botar aqui, ou a primeira vai ser preta e a segunda vai ser branca agora, ao contrário. Agora eu estou tirando as bolas diferentes. Aí o que eu vou fazer? A primeira sendo preta, eu vou ter 5 de 9. E a segunda sendo branca, vai ser 4 de 8. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 8, 72. Então, as bolas diferentes, eu somando para saber se for diferente, vai ser 20 sobre 72 mais 20 sobre 72. Isso aqui vai dar 40 sobre 72. Isso é a probabilidade de tirar as bolas diferentes. Mas ele quer saber, é mais provável tirar bolas, é mais provável cores distintas ou cores iguais? Só analisar agora a razão, né? Ficou 32 sobre 72, que são as iguais. Opa. Tá aqui. Que são as iguais. E 40 sobre 72, que são as diferentes. É distintas, né? Aí quem é maior? 40 sobre 72. Então a probabilidade maior será de tirar as cores distintas. Então ele diz aqui, ó, com duas retiradas é mais provável que as bolas tiradas sejam de cores distintas do que cores iguais. Isso é verdade. Certo? Então a alternativa letra B. Beleza? Uma questãozinha que deu trabalho, mas é interessante você saber porque a banca FGV gosta muito de cobrar essa parte de probabilidade e uma forma de resolver essa questão é isso. Você vai calcular primeiro se as duas bolas retiradas são iguais, certo? Que foi esse caso aqui. Ou tiro duas brancas, que deu 12 sobre 72, ou tiro duas pretas, que deu 20 sobre 72, certo? E calcular as diferentes, certo? Que deu o mesmo resultado aí, 20 sobre 72, 20 sobre 72. E ver quem é maior. A possibilidade de eu tirar maior é aqui, ó. Certo? Vou botar até um marca-texto aqui. Possibilidade. As iguais deu 32 sobre 72 e as distintas deu 40 sobre 72. Eu tenho mais chance de tirar as distintas do que as iguais. Beleza? Então, é isso aí, meu aluno. Você está acompanhando as aulas daqui do professor Diego Negrão. Muito obrigado. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E continue estudando que uma hora a conta fecha. E até a próxima aula. E estuda, vice murrinha.